Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, William Estrela do Opções na Veia aqui. Hoje, quinta-feira, 23 do 10, 10 horas, mercados abrindo, ativos já em leilão. Vamos dar uma olhada como é que estamos hoje, né? Como é que estão os nossos ativos, como é que começam os mercados. Nós temos ainda algumas tensões rolando o mundo afora aí, né? Donald Trump fazendo pressão sobre a Rússia, sobre o petróleo russo, com algumas sanções para ver se consegue resolver a questão da guerra da Ucrânia. Por enquanto ainda não teve nenhuma decisão. Então isso está pressionando bastante o preço do petróleo. E aí tem as possibilidades aí da gente ter movimentos interessantes hoje, né? Nós temos também o nosso índice, o mini índice já operando. Vamos dar uma olhada como é que estão os mercados. Tem muita coisa acontecendo hoje. Vamos ver como é que isso pode afetar as opções, né? Para nós que mexemos com opções, como é que vai funcionar. Tem uma questão bem interessante. Vou baixar o volume aqui. Tem uma questão bem interessante, gente, que é nós temos que ficar atento, porque agora nós temos balanço, tá? Vou até mostrar para vocês aqui. Nós temos todos esses balanços aqui, tá? Das principais empresas aí, WEG dia 22, Usiminas 24. A WEG foi, né? Foi ontem. Ontem após o fechamento do mercado, se eu não estou enganado. Depois a gente dá uma olhada. Usiminas 24 é amanhã. BBDC dia 29. Temos também vamos ver outra aqui que realmente movimenta o mercado. Nossa Vale dia 30. Temos a Embraer com balanço dia 4 do 11. Temos Itube 4 dia 4 do 11. Temos também Prio 4 do 11. Brava 5 do 11. Elet 5 do 11. Então agora nós começamos, né, a sequência de balanços aí. Cogna 6 do 11. Temos Petro, né? Petro que é bem importante, 6 do 11. Estou falando os que são mais importantes para a Bolsa, mas tem todos os ativos aqui. Quem quiser dar uma olhada no Bora Investir da B3 lá, que lá tem todo esse calendário de balanço. Só mostrando para vocês aqui o mais importante, que a gente mais costuma operar em opções, né? BPAC em 11 do 11 tem balanço também. Então assim, estamos começando. BBAS, né? Banco do Brasil, bem importante, dia 12 do 11. Semin 12 do 11. Equatorial 12 do 11. Semig 13 do 11. Então a época de balanço está chegando, tá, galera? Quem opera opções aí, começar a acompanhar, ficar mais atento às datas, né, dos balanços, porque dá para operar balanço, né? Dependendo do movimento da empresa, a gente já consegue fazer entradas aí em balanço, montar estruturas, né? Fazer algumas operações aproveitando o balanço. Pode ser uma operação simplesmente para o dia do balanço, anterior a ele ou depois dele, às vezes operação de 1, 2 dias, né? Ou operações já acreditando num movimento mais específico, tá ok? Então é bem importante a gente ficar atento aí a essa questão do balanço, tá? Para quem opera opções, isso é muito importante. Para quem opera o mercado, de um modo geral, isso é muito importante. Mas a gente que opera opções, toda época de balanço é uma época onde a gente consegue fazer ali algumas operações e pegar boas oportunidades, né? Pegar bons trades. Beleza? Vamos dar uma olhada nos mercados, galera. Como é que estamos hoje? Vamos abrir aqui o nosso Profit. Beleza? Profit na tela. Vamos olhar Ibovespa operando em alta, né? Alta de 0,33, tá? Eu consigo ver aqui ele batendo. Nós tivemos um pivôzinho de alta aqui, ó. Perfeito. Deve retomar aqui a máxima aqui, né? No 147. Vamos ver se vai ter força para chegar até lá e romper, tá? Mas assim, a gente vê um movimento já aqui mais altista, né? Então eu acredito retomar esse ponto aqui. Esse ponto é o ponto de decisão para nós, se ele vai ter força para romper ou não. Tem gente já falando aí
em 149, 150, né? 149, 150 mil. Eu acredito que pode chegar assim, não sei se agora, não sei se de uma vez, mas a gente tem aqui com certeza um movimento altista, né? Fez o pullback e agora retoma aqui. Então, com certeza deve vir, com certeza não, né? Mas deve vir retomar aqui um reteste aqui nessa casa aqui dos 147.384. Vamos ver se ele vai ter força e vai romper e aí vai subir, né? Para máximas ainda maiores, ou se ele bate e volta, né? Buscando talvez aqui os 143, os 140 mil novamente, né? É uma possibilidade também, tá ok? Então, para quem gosta de acompanhar o índice aí, tá bem tranquilo, né? A leitura tá bem simples. O desenho gráfico também tá simples, não tem muito segredo, né? Subiu forte, veio, fez, bateu aqui um pullback 140, voltou novamente, está querendo já buscar a máxima de novo, né? Trabalhando nesse momento em 145.383. Lembrando que a abertura foi em 144.881 e a máxima em 145.432. Então tá ali buscando, tentando bater novamente no topo, né? Nessa máxima aqui, o topo histórico. Então vamos ver se o ativo vai ter força para seguir nesse movimento, realmente chegar lá em cima, né? Eu espero esse ponto aqui, tá? Para mim é um ponto importante. Uma decisão é um ponto onde eu quero ver como é que ele vai chegar, se ele vai vir realmente para romper, e fico de olho ali, né? Se a gente vai fazer alguma coisa. Se ele romper, eu espero, não vou mentir também, tá? Não acho que vai tão longe, mas eu espero pelo menos aqui nos 150 mil, tá? Se romper, 150 para mim é um ponto de atenção, para a gente estar olhando para possíveis entradas em operações de contra-tendência, tá? Isso rompendo, chegando nesse ponto, tá? Caso contrário, chegar aqui, vir trabalhar aqui, né, nesse ponto, não conseguir romper, der um candlezinho de reversão, vale a pena fazer talvez uma operaçãozinha acreditando num retorno até os 140 mil, ok? Que é o ponto, que é o nosso suporte hoje, né? Se a gente colocar esse ponto como suporte aqui, né? Então você tem o 140 mil como suporte do índice, se ele voltar aqui nessa região, né? E aqui você tem como a resistência, né? Então temos aqui o 147 como resistência e o 140 como um suporte forte, tá? Onde os compradores realmente, quando chegou lá, a gente já esperava isso e eles retomaram e jogaram para cima novamente, tá? Vamos ver se os vendedores vão aceitar e vão deixar passar para cima e vai romper, e tem que vir com força para romper, tá, galera? Lembrando que sempre quando está chegando de uma alta, ainda mais uma alta histórica assim, né, uma máxima, né, uma máxima histórica, ele tem que vir com força, porque ele tem que vir e romper esse ponto. Aí eu acredito nele chegando aqui pelo menos no 150, tá? Se chegar aqui e não tiver força, começar a mostrar uma indecisão, né, como fez aqui, né, um candle de dúvida, um pavio antes, né, então a gente já começa, tá vendo aqui, ó, um paviozão, um candle de dúvida. Se fizer esse movimento, pode ser que ele volte a bater novamente ali, baixar pelo menos até os 140 novamente, tá? É normal, isso faz parte, né? A gente fica atento. Hoje está operando os mercados, todos operando em mercado europeu e o americano misto, e o Brasil tudo verdinho, sem exceção. Praticamente todos os ativos já estão abertos, tá? Tudo verdinho, tudo com alta, ok? Dólar operando em queda de 0,39 e a maioria dos ativos aqui operando em alta até expressiva alguns, né? Ó, VEG depois do balanço, o balanço dela saiu ontem, hoje já opera em alta de 1,55, vamos dar uma olhadinha aqui no papel.
Eu já esperava que VEG viesse para cima aqui, tá? Isso aqui eu já falei para vocês. Eu estou esperando aqui no 41. Para mim, se romper esse ponto aqui, é um ponto onde ela pode subir aqui e a gente pode até fazer uma menção dela voltar bater aqui no primeiro ponto aqui, que seria 43, tá? Essa região aqui onde ela ficou consolidada, né, um tempo. Então, para mim hoje, né, o movimento seria esse. Sobe aqui, rompe o 40 e vem aqui já pelo menos até o 43, tá? Um ponto bem interessante, onde ficaríamos de olho aí, tá? Como é que chega ali. Ela teve uma lateralização nesse ponto aqui, veio para baixo, trabalhou aqui, né? Um tempão aqui trabalhando, voltou aqui para cima e já está próximo de romper de novo, tá? Então eu fico de olho nessas operações aqui. Para mim não é ponto de entrada no momento, não tem ponto, não vejo ponto de entrada agora, tá? Deixa eu ver se nós temos alguma coisa em VEG. Estamos posicionados em alguma coisa em VEG. Não temos nenhuma operação rodando em VEG por enquanto, tá? Por enquanto não temos nenhuma operação em VEG. Não vejo um ponto de entrada ainda para a operação. Apesar de achar que vai subir, não quero entrar comprado aqui agora, tá? Quero esperar esse teste aqui. Se chegar, né? Se chegar no 43, eu quero esperar, tá? Para ver como chega lá e para ver se a gente se posiciona em alguma outra posição ou não em VEG. Mas gosto da empresa, gosto do papel, resultado positivo de balanço, já vê que o papel já começa a mostrar, né, uma alta, né, significativa. Vamos ver se ele consegue dar sequência no momento agora que a gente está falando, 2,27 de alta. Então, bem interessante. Olha aqui, um alarmezinho tocou aqui agora, tá vendo? Eu já tinha colocado um alarme aqui em VEG no 40,95, né? O alarmezinho tocou aqui. É um ponto a gente vai observar. Por quê? Porque aqui é o seguinte, né? Vamos fazer uma análise aqui, né? Trabalhou bastante nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? É um ponto onde sempre tem uma brigazinha aqui, né? Então, ou ele volta e começa a trabalhar aqui, ou ele faz uma reversão e vem para cá, para esse ponto novamente. Mas, como esse movimento veio logo após um balanço, lembrando que quem opera balanço geralmente já estava esperando o balanço positivo, provavelmente foi porque ainda foi um pouco melhor do que esperava, porque o mercado ele está sempre se antecipando, né? Então ele já tem uma previsão e a previsão se concretizando, ele só às vezes aumenta a mão, né? Mas vamos ver como é que vai operar aqui nesse ponto hoje, tá? Por quê? Para mim ele tem que vir, romper e bater aqui no 43. Não hoje, talvez ao longo da semana, talvez até semana que vem, mas é um ponto onde tem que vir. Se ele ficar trabalhando aqui ou cair para cá, tipo no 41, e não mostrar uma sequência compradora, né, uma sequência altista, pode ser que a gente tenha algum retorno aí. Mas eu vejo VEG para cima no momento, ok? Só não vejo um ponto de entrada agora. Não vejo um ponto de entrada agora. Vou esperar, vou aguardar. Ainda não estou tão confiante assim para entrar numa operação em VEG nesse momento. Vamos ver o que acontece aí ao longo do dia e se realmente essa alta vai se sustentar hoje, né? Se o ativo mostra força, consegue romper aqui os 40 e 90. Ele já bateu, então já tocou o alarme aqui, mas eu quero ver se vai romper. Quero ver se vai realmente buscar aqui, e aí eu esperaria no ponto aqui do 43,16 para fazer alguma operação, tá? Só lembrando que estou falando desse ponto aqui até aqui, ó, tá? Esse ponto é bem interessante para mim. Se deixar um candle de dúvida, um candle, né, de indecisão hoje, amanhã eu aguardo uma confirmação, eu ainda talvez entrasse numa operaçãozinha aqui. Gente, só lembrando
que o fato de eu estar mostrando para vocês posições que eu entraria, um racional para operações, não é uma indicação para vocês estarem fazendo, tá? Vocês têm que fazer o estudo de vocês e entrar conforme vocês decidirem, né? Eu não faço indicação de compra e venda aqui não, eu mostro o meu racional para que vocês entendam o que, que eu estou pensando, como eu vejo o mercado, e é claro que a decisão de entrar ou não numa operação, vocês têm que fazer o estudo de vocês, ver se faz sentido, né? E se fizer sentido, claro, vocês estão aí, podem fazer o que quiser na conta de vocês. É importante lembrar também, com relação ao mercado de opções, que é o seguinte, vou explicar uma coisa para vocês. O mercado de opções é que nem um jogo de xadrez. Então você tem o conhecimento básico, as regras, né? Você tem a regra, cada posição, cada peça, cada movimento que pode fazer ou que não deve fazer. Então você tem o básico, a regra básica, né, do jogo, né, de cada posição, ok? Você sabe, a rainha movimenta de um jeito, o rei movimenta de um jeito, os peão na frente de um jeito, né, cavalo, bispo, torre, cada um movimenta de um jeito. Só que a estratégia do jogo, como que você vai usar, não tem certo, não tem errado, tem a estratégia que você vai usar. Tem gente, por exemplo, que opera com opções só de longo prazo. Eu gosto de operar opções de 20 a 30 dias. Então, cada um vai ter uma forma de ver como que é operar. Pô, mas eu posso operar uma opção para 1 ano, 2? Posso também. Se eu decidir amanhã que uma operação faz sentido, eu posso entrar numa opção de longo prazo. Eu gosto de operar de curto prazo. Tem gente que monta uma borboleta, por exemplo, e quer operar para 1 semana no máximo. Tem gente que monta a borboleta e quer operar para 1 mês. Então, estruturas, prazo de operação, né? Mesmo que falar, mas tem estatística que mostra que uma operação dentro de 49 dias ela tem mais probabilidade, segundo estatística, de dar certo. Tá tudo certo, é bom você ter um cronograma de estatística, você ter uma ideia estatística, você conseguir entender quando geralmente as probabilidades estão a seu favor, mas cada momento é um momento e cada estratégia é uma estratégia, tá? Nem sempre a gente vai fazer só uma coisa, nem sempre a gente vai fazer só outra, tá? Então, quando você vê outros canais aqui, vários canais no YouTube, você começa a ver, você percebe que tem gente que fala, eu só opero, eu opero para posições mais longas, eu gosto de operar para posições curtas. Mas isso não é. A pessoa fala isso, mas ela tá ali, ela entende da opção e ela de repente entra numa operação de um dia para o outro, entra numa operação de uma semana, se fizer sentido. Tá? O importante é você saber, como eu disse o exemplo do xadrez, você saber cada peça, cada movimento que pode ser feito, como que funciona, e aí você vai fazer a sua estratégia, você vai fazer a sua saída, você vai fazer a sua defesa. Então aí você faz a sua estratégia, mas não tenha como assim, se ele falou esse é o certo, não tem isso, tá? Tem gente que opera de um jeito, o certo para mim é o seguinte, tá dando resultado para você, você tá tendo ganho na operação, show de bola, é isso que importa, tá? Não importa se você tá operando de longo prazo, de curto prazo, se você tá fazendo só trava, se você tá fazendo só compra seco, se você tá montando Iron Condor, se você tá montando Bill, se você tá fazendo LS, não importa o que você tá fazendo, o importante tá dando resultado, você tá conseguindo ter bons ganhos, você tá conseguindo ter mais ganhos que perdas, então pronto, se é isso, tá tudo certo, tá bom? Beleza, vamos continuar aqui que eu já falei demais, vamos embora. Vamos dar mais uma olhadinha aqui em outros ativos. VEG, já falei o racional, estou aqui de olho, tá? Para mim tem que romper, tá? Até porque já passou o balanço, então tem que romper, tem que ir para cima e chegar pelo menos aqui no 43, é o que eu espero, tá? Eu coloquei o alarme porque eu acreditava que ia chegar no 40,90, chegou. É um momento para mim que eu tenho que ficar de olho, tá? Então assim, para mim é uma posição interessante. Quero ver se vai romper e vai subir ou se vai ficar aí, talvez trabalhando aqui um pouquinho, né? E depois subir, ou se mostrar um candle de reversão, alguma coisa, um candle de dúvida aqui, talvez possa até retomar para baixo aqui novamente, né? Para depois subir de novo. Vamos ver. Para mim, por enquanto, é aguardar. Não entro em operação nesse momento.
não faço. Lembrando, gente, que assim, eu faço muitas operações aqui, às vezes porque estou mostrando para vocês como é que entra na operação, como é que monta uma estrutura, como é que faz uma compra, como é que faz uma venda. Mas não necessariamente eu faria esse tanto de operação, tá? Mas como a gente está aqui pelo educacional, mostrando como é que funciona, como é que faz, aí eu entro em várias operações, vou mostrando como é que funciona, tal, como é que a gente compra, como é que a gente vende, como é que a gente monta, né? É mais por esse motivo que a gente acaba entrando em várias operações assim. Não quer dizer que faria todas essas operações se estivesse operando para mim, sozinho, né? Mas como eu quero mostrar para vocês não só a lógica, como o racional e a montagem, né, dentro do Profit, como é que faz todo sentido eu estar mostrando várias operações para vocês aqui, para que vocês tenham, busquem mais conhecimento, aprendam mais. Se tiver dúvida também, deixa aí nos comentários, pode perguntar, tá? Independente de quando você está assistindo o vídeo. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos que vamos. Vamos dar uma olhadinha aqui em outros ativos. Vamos dar uma olhadinha em BOVA11. Olha só, que gapzão de alta, né? Bonito. Olha isso. Show de bola, né? Tá aqui próximo de máxima histórica também, né? Nós estamos aqui próximo do 144, né? Estamos próximo aqui. Deu um gapzão de alta. Vamos ver se vai ter força. Tem um pivôzinho de alta, né? Aqui, se a gente for olhar, né? Tem um pullback e aqui ele vem, né? Então, mesma coisa do. Vamos botar o mesmo racional do Ibov aqui, né? A gente espera pelo menos esse ponto aqui para fazer alguma coisa, tá? Espero pelo menos retomar aqui, chegar aqui nesse ponto para a gente poder tomar uma decisão se vai fazer alguma coisa ou não. Aqui agora, nesse momento, nada a se fazer. Aqui é meio do caminho para mim, tá? Deixa eu botar no semanal, vamos dar uma olhadinha no semanal. Tá aí, semanal. A ideia é basicamente a mesma, né? Mas você vê que fundos mais altos no semanal, ok? A gente consegue ver isso. Temos esse fundo aqui mais alto, esse fundo aqui mais alto. Então, a ideia é que ele faça um fundo mais alto aqui e venha romper o 144, né? Para cima não temos para cima o céu é o limite, né? Não sabemos para onde vai, mas podemos esperar aqui pelo menos aqui no ponto aqui, no primeiro ponto seria talvez o 147, o 149, né? Alguns pontos que a gente pode estar aguardando. Mas primeiro ponto é romper, né, o topo histórico e passar aqui, vou até colocar uma linha aqui. Vou deixar esse estudo marcado aqui, passar aqui o 144, né? Que fez a máxima nesse candle em 144,64. Então esse ponto aqui para nós é o ponto de decisão, é o ponto importante, aonde a gente tem que tá de olho aí. O que vai acontecer? Vai bater aqui e vai romper? Ou vai bater aqui e os vendedores vão atuar para trazer de volta aqui para o 36, 136,50, né? Que foi um ponto aqui e foi um ponto aqui. Então ele está nesse canalzinho aqui, né? Trabalhando. Vamos ver se ele vai bater aqui. Eu acredito que ele bate novamente ali, pelo menos chegando até os 144. Pelo menos eu espero até ali 144,60 ele bater ali, ver se rompeu ou não. Se não romper, aí de repente vale montar algumas operaçõezinhas. Já estamos posicionados em BOVA11. Vamos dar uma olhada se temos posição de BOVA11. No momento não, saímos de uma operação dela no dia 17, por enquanto nenhuma operação em BOVA11 ainda. Estamos aguardando para fazer alguma coisa, tá? Mas eu gosto do movimento, viés altista, né? Mercado forte, né? No semanal fez o pivôzinho. Pode ser que ele venha agora para romper e buscar patamares mais altos. Embora o preço, para mim, tá? Falando de preço, eu acho que o preço já está num preço bacana ali no 144, mas talvez até uns 150 ainda dê para chegar, né? Vamos dar uma olhada aí, tudo é possível. Vamos aguardar para ver
cena dos próximos capítulos aí em BOVA11, tá? Mas no momento, por enquanto, aguardar, nada a se fazer, ok? Vamos olhar também os bancos. Vamos começar aqui pelo Itaú. Itaú. Itaú operando, vamos colocar no semanal. Itaú operando aqui entre o 36 e o 39. Não teve ainda, já está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas trabalhando aqui dentro desse range. Eu vejo Itaú já num preço. Eu vejo Itaú, na verdade, num preço justo, tá? Até aqui no 39,42. Tá? Então, para mim, assim, eu acho difícil ele romper muito para cima nesse momento. Tá? Por mais que esteja operando em alta, né? 0,42 hoje, tudo subindo, tal, mas eu ainda espero essa briga aqui do 39,40 para ver o que pode acontecer realmente, tá? Acho difícil Itaú romper no momento, tá? No momento, com os trigs atuais que a gente tem rolando aí, né? Com o trade eleitoral rolando, com geopolítica acontecendo, né? Então, pensando no ativo como o banco em si, eu não vejo Itaú acima dos 39,40 nesse momento. Isso aqui foi a máxima, né? Que ele chegou. Vamos até dar uma olhada nesse candle aqui. Máxima de Itaú aqui em 39,48, tá? Eu não vejo ele muito acima disso por enquanto, tá bom? Embora a gente tem, né, ele está acima da média de 200, está acima da média de 200 aqui, média de 20, média de 200, tem uma média de 200 aqui, deixa eu colocar uma média de 200 aqui para a gente dar uma olhada. Média móvel, 200 períodos, inserir. Não colocou minha média? Ah, tá. Ele tá aqui embaixo, entendi. Ele não quer colocar nesse, depois eu vejo isso. Vamos lá. Então tá aqui, média móvel, tá abaixo da média móvel de 200. Cadê minha média móvel? Ah, tá aqui, ó. Tá bem acima da média, né? Aqui bem acima da média móvel de 20. Mas o estocástico lento já começa a apontar para baixo. Tá vendo? O estocástico lento começa a apontar para baixo. Então, eu já fico um pouco, para mim, Itaú já tá num ponto já assim, aqui para mim é o limite no momento, tá? Por enquanto. Eu vejo ele assim chegar nesse ponto, é um ponto bacana, né? Mas é uma resistência forte. Não acredito que ele passa desse ponto rápido, né? Nesses dias, tá? Pode ser que passe? Pode, mas não acredito. Se chegar aqui, o que eu vou fazer? Se não passar, se chegar tem que romper, tá? Tem que vir para cima. Se não passar, eu penso numa compra de put, pode ser a seco, numa trava de baixa, penso numa trava de crédito, enfim, penso em alguma operaçãozinha aqui. Eu acho que eu estou posicionado pelo educacional em alguma opção aqui, estratégia, vamos dar uma olhada em Itaú. O que nós temos aqui? Temos uma trava de baixa com opção de compra. Vamos dar uma olhada nessa daqui. Essa outra aqui nem sei porque eu montei, mas vamos desmontar ela. Break-even 38 e 24. Uma trava de baixa de crédito em Itaú. Então, tá ali 38 e 24. Vamos dar uma olhada então onde é que está o ativo nesse momento. Essa foi uma trava de crédito 38 e 24.
Então, o ativo está trabalhando basicamente aqui no break-even da nossa trava de baixa. Tá? Mas eu já montei essa trava de baixa em um outro momento. Daí essa trava, ela vai para quantos dias? Ela vai para dia 21, né? Então praticamente aí 30 dias para o movimento acontecer. Quando a gente monta operações, principalmente travas, é importante deixar o movimento acontecer, tá? Porque você vai ter um melhor ganho, né? Se fizer sentido a operação, é claro, né? Você vai ter um melhor ganho lá para o final, tá? Próximo do vencimento é onde a trava vai estar te dando maior lucro, tá? Então, esse é o ideal, tá ok? Eu acho que Itaú está num ponto aqui de sobrecompra já, está chegando, né, próximo de máxima histórica. Não vejo passando, pode passar, claro que pode tudo, né? Mas eu realmente acredito que ele deve retomar aqui talvez os patamares do 36, talvez brigue aqui um pouco, né, se consolide aqui nessa região entre o 38 e o 37 aqui, para depois fazer alguma coisa, né? Vamos ver se vai realmente se acontecer o que eu tô enxergando, né? Mas eu não vejo Itaú assim passando muito dessa alta histórica não, ok? Dessa ATHI. Alta. Vamos dar uma olhada em outros ativos, vamos olhar outro banco. BBAS. Rapaz, BBAS tá uma briga, né? BBAS tá uma briga, olha só. Quantos bancos todos operando praticamente já em alta histórica, BBAS veio aqui, tá fazendo um pivôzinho, eu vejo ele com uma possível retomada aqui até os 17, tá? Voltando para esse fundo aqui. Se vier para baixo do 19 aqui, 19,90, deixa eu até colocar isso aqui com a linha preta aqui. Eu não vejo o BBAS tendo força ainda para uma mudança realmente, sabe, de posição, uma mudança de reversão, né, de tendência, sabe? Não estou enxergando isso no momento. Olha aqui. Ele teve essa pancada aqui, né? Subiu, desceu, subiu, trabalhou aqui e agora ele vem para baixo. E se ele começar a trabalhar aqui próximo do 19,99, eu acredito que ele pode retomar para baixo dele aqui, né? Se ele bater aqui nesse suporte e ele não tiver força, pode ser que ele retome ali para o 18, tá? Pode ser, pode ser. Eu vejo estocástica apontando para baixo, né? Tá abaixo da média. Tá abaixo da média de 20, abaixo da média de 200. Então, eu vejo ele consolidando talvez aqui entre o 19 e o 20. Vamos aguardar para ver se ele vai voltar a subir ou se ele vai trabalhar aqui, podendo retomar para baixo aqui do 19. Se retomar aqui, eu espero ele aqui no 18. Tá? Pode ser, né? A gente fala aqui sobre estatística, sobre desenho gráfico, price action. Então a gente faz esse acompanhamento, mas não quer dizer que vai acontecer, né? Isso é mercado financeiro, né, gente? Mas eu realmente acredito que a gente pode ter um probleminha aqui com BBAS. BBAS tem a questão também que envolve, por ser um banco estatal, né, praticamente você tem o maior acionista é a União, você tem aí a questão da Magnitsky, sobre alguns ministros que operam conta lá, tem uma série de questões políticas envolvidas, né? Não é uma empresa privada, né? Então tem todo um contexto político envolvido, né? A gente não sabe se isso vai piorar, se isso vai melhorar, como é que vai ficar, né? O que vai acontecer amanhã, então a gente fica com o pé atrás. Não é à toa que o próprio gráfico mostra isso, né? O próprio gráfico mostra isso. Os investidores aqui jogaram ativo para cá, né? Estava em 28, ele veio para 18. E aí agora ele está aqui 22 e já voltou aqui para praticamente 20, ou seja, então se a gente for fazer um raciocínio lógico aqui,
os investidores também não estão muito confiantes, né? Não sou eu que não estou muito confiante, os investidores não estão, olha só, né? Então, e aí já veio para cá de novo. Então, assim, não tá realmente, não, eles não tá querendo, sabe, vamos levantar para cima, vamos comprar tudo, não vai. O povo tá meio ressabiado, né? Tá esperando. Acredito que é mais compasso de espera, tá? Para ver o que vai acontecer. É claro que a gente está falando de Banco do Brasil, né? É um banco sólido, né? É um banco que tem um governo por trás dele, mas essas questões políticas acabam afetando também. Tanto que Banco do Brasil está operando em baixa de 0,24, você tem Itaú operando em máxima histórica, você tem BBDC, vamos para BBDC aqui para dar uma olhada? Olha aqui, ó. Você tem BBDC operando em patamar onde ele volta aos patamares de 2021, né? Então, operando aqui próximo do patamar 2021, 18 e 16. Então, você tem movimentos que mostram que o Banco do Brasil está descolado, né? Por questões políticas, basicamente, na minha opinião. Mas faz preço, né? Então, temos que ficar atento. Vamos dar uma olhada, aproveitando que já estamos aqui, BBDC. Eu acreditava nesse ponto aqui como um ponto de resistência, tá? Eu já acho que eu tenho falado isso já nos outros vídeos, né? Ponto de resistência para mim tinha que chegar aqui e vir e romper. Colocamos um alarme ali. Acredito até que temos alguma posição em BBDC montada já, uma trava de crédito provavelmente. E no momento está aqui, né? Já tem um topo mais baixo, um topo mais baixo, outro topo mais baixo, 3 topinhos mais baixos já, né? Hoje operando uma alta, tá? Mas 3 topos mais baixos. Então já mostra pra gente que os compradores não estão tão animados assim, né? Porque já abre com um topo mais baixo. Então você está aqui em BBDC, uma leve alta de 0,22 nesse momento, mas não vejo o papel realmente querendo romper o 18 e 16, tá? Se bater mais uma vez aqui, pode ser que bata novamente, tem que romper. Se não romper e voltar a fazer topos mais baixos, eu espero o papel aqui pelo menos no 16, tá? E se voltar no 16 e decidir fazer um respiro maior, pode voltar a trabalhar aqui. Só colocar uma linha aqui. Pode voltar a trabalhar aqui na casa do 15, vamos colocar 15,48, vamos colocar 15,40, tá? Então pode ser que a gente tenha um retorno pelo menos até aqui, beleza? Que é uma região de briga forte, né? Vários pontos aqui, olha isso aqui, operando tudo nessa região, tá vendo? Então é uma região que os vendedores e os compradores gostam dela, né? Eles brigam ali tem, né, tem um burburinho, então é um movimento ali interessante. Vamos aguardar para ver. Para mim é possível ali da gente ter um retorno pelo menos o 16,50, talvez depois um pouco mais, ok? Temos operação em BBDC, vamos dar uma olhada se tem alguma operação rodando. BBDC está aqui. Vamos lá, BBDC. Temos uma trava de baixa com opção de compra. Qual que é o break-even dessa trava? E temos put comprada no 18,09. Break-even dessa put 17,54 e o break-even dessa trava 18,34. Ok? Trava de crédito. Então a put, só lembrando, né? Mostrar para vocês aqui. Nós estamos aqui no 17,80 no momento, né? Nesse exato momento, 17,80 tá o ativo, e nós estamos aqui com essas duas operações, uma compra de put no 18,09, aonde o break-even é 17,54, e temos aqui uma trava de baixa com opção de compra, uma trava de crédito no 18,34. Lembrando, uma trava de crédito, gente, qual que é o objetivo dela, né? Qual que é o nosso objetivo? Ela é uma trava mais longa, inclusive, tá? Essa daí eu fiz a trava para 19/12, então ela é uma trava aí para bastante, para 2 meses praticamente, né? Quase 60 dias. Isso é interessante, porque quando a gente monta uma operação dessa, qual que é o objetivo dessa trava? O objetivo é que essa operação aqui, que é uma operação de crédito, essas calls virem pó.
Esse é o objetivo, tá? E no caso da compra de put, a gente quer que o ativo caia, né? Obviamente que o ativo venha para baixo do 17,54 para que essa put ela se valorize, né? Para que a gente possa fazer a venda dela lá na frente. Lembrando que a gente não deixa vencer, a gente sempre encerra antes do vencimento as operações. O objetivo é que essa put se valorize e engorde para que a gente possa vender ela lá na frente, né? Porque ela foi uma put comprada, ok? E a put se valoriza na queda do ativo, tá? Então, assim, operando em máxima, próximo da máxima histórica, Bradescão, tá? Hoje com alta de 0,28 nesse momento, 0,28, 0,22, né? Tá oscilando, mercados abertos, né? E vamos aguardar para ver como é que vai ser ao longo do dia, tá ok? Estocástico lento apontando para baixo, tá acima das médias, né? De 200 e de 20. Então, assim, vejo o comprador? Vejo, sim, acho o Bradesco comprador. O que acontece? Por que eu montei uma operação, por exemplo, comprei uma put de longo prazo? Né? Porque eu acredito que no longo prazo ele não vai se manter acima desse preço. Eu vejo ele já numa região que é uma briga forte aqui, tá ok? Pode ser que eu esteja errado? Tudo é possível, claro. Mas eu vejo o Bradesco aqui num ponto bem interessante, sabe? Eu vejo o Bradesco num ponto aqui bem interessante. Por isso que eu fiz a montagem dessa operação nesse formato. Tá ok? E vamos lá. Não pensar o seguinte também. Qual que é o risco aqui? O risco aqui é de repente subir, estourar aqui no 18,56. Né? É uma opção também. Tá bom? Só um minutinho, gente. Só um minutinho, rapidão. Eu tô ao vivo aqui, depois a gente conversa. Tá ok? Aqui nós temos Bradescão aqui numa operação de alta, tá? Você vê, ele tá um viés de alta, né? Então ele tá aqui, ó. Ok? Só que esse ponto do 17,85, para mim, tá próximo do meu break-even da compra de put, né? Então, assim, eu já fico interessado. Para mim tá bem interessante essa operação. Não vejo ele rompendo o topo histórico, tá bom? No momento, por enquanto. Não vejo isso acontecendo. Então, para mim, tô bem interessado em operações de compra de put ou trava de baixa. Estamos já fazendo isso. É o que eu estou com o pensamento nesse momento. Beleza? Isso para Bradesco. Vamos dar uma olhada em... Olhamos Itaú, Banco do Brasil, Bradesco. Agora vamos dar uma olhadinha nos minérios, né? Vamos dar uma olhadinha em Vale, Valesquinha, como é que tá. Valesquinha, foguetão, né? Pegou aqui, engatou a primeira e foi que foi. Já está aqui próximo dos 62,31. 62,31. Região bem importante também. Bem, vamos ver. Acho que eu montei uma operação, uma trava de baixa, quando rompeu aqui os 60. Depois vamos dar uma olhada aqui agora. Vamos aguardar para ver, mas pode ser que a Vale venha retomar aqui o outro ponto, né? Topo histórico que foi 78. Quer ver? Primeiro aqui, né, em 2023 chegou em 67,49. Então esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto seria aqui em 78,37, né? Vai chegar? Tá longe, né? Tá longe. Tem muita coisa que tem que acontecer aí. Vamos aguardar para ver. Vamos ver o que estamos fazendo aqui. Mas olha só, estocástico lento apontando para cima. Média acima da média de 200, acima das médias de 20. Então, eu acredito que o ativo pode realmente ficar trabalhando aqui um pouco. Se vai romper para cima, muito para cima disso no momento, não tenho essa visão. Na verdade, não acredito muito nisso. Acho que já está meio que no limite também para o ponto, né? Porque, olha, a última vez que chegou nesse ponto foi em 2023, praticamente. Né? Então, é um ponto importante, é uma resistência importante. Rompeu essa daqui, que já era uma resistência importante, agora está aqui trabalhando aqui. Vamos aguardar para ver. Temos alguma operação montada? Acho que sim.
Estratégia, vamos ver. Vale. Temos aqui uma trava de baixa com opção de compra. Qual que é o break-even dessa trava? 62,45, né? Uma trava de baixa com vencimento em 21/11. Então agora tem que aguardar para ver o que acontece ao longo desse prazo aí, tá bom? Por enquanto, tudo tranquilo. Operação montada e vamos aguardar para ver o que acontece. Dá uma olhadinha em CSNA 3. CSNA 3 operando próximo dessa mínima aqui dos 7. Dos 6,80, né? Próximo dos 6,80. Ponto importante também, vamos ficar de olho. Papel no semanal dentro do range entre 60,76 e 80,70, trabalhando dentro desse range já há algumas semanas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quase 20 semanas trabalhando dentro desse range aqui, né? Bem numa lateralização, numa consolidação, na verdade, batendo agora no ponto de resistência. Vamos aguardar para ver se o papel vai ter força para romper. No momento operando em alta de 1%, bem interessante também, né? Você vê que é uma região de briga, né? Aqui, ó, sobe, desce, fica trabalhando nessa região aqui, tá? Então, vamos ver se temos alguma operação nesse ativo no momento. CSNA, nenhuma operação no momento. Para mim, não faço nada ainda. Gostaria de ver o papel romper e subir pelo menos até os R$11. Seria bem interessante, para depois talvez entrar em alguma operação. Ou se ele retomar aqui no 6,70, de repente comprar uma call, né? Se ele romper aqui, dá para comprar uma call arriscando? Também dá, tá? Mas eu não quero fazer no momento. Aguardar, ver o que acontece. Espero ele aqui na proximidade, aqui, mais próximo do suporte do 6,70, ou então batendo aqui novamente na casa dos R$11 para a gente fazer uma operação. Mas você vê que é um ativo que ele está dentro desse range já há algumas semanas, né? Não está dando muita oportunidade, a não ser que você faça, claro, para quem fez, quer ver, colocar no diário, para quem faz o trade mais curto, né? Faz a operaçãozinha ali mais curta, buscando ganhos menores, tem trade todo dia, né? Aqui você vê aqui veio para o 7,90, né? Aí veio, subiu, retomou aqui. Pode ser que ele volte aqui até o 7,90 de novo? Pode ser. Mas olha isso aqui. Olha como ele trabalha, né? Bem próximo, né? Com range curto ali, né? Então, enquanto eu não tenho interesse em estar operando nessas entradas, tá? Nada a se fazer. Eu prefiro esperar mais próximo de um ponto relevante, como esse 6,70, ou ele bater novamente aqui no esse ponto do 8, que ele está próximo aqui do 8,80, é um ponto legal também, tá? Se ele bater ali e ficar trabalhando aqui próximo, não passar, talvez valha até a pena a gente fazer talvez alguma operação. Embora para mim o ponto ideal seria lá do 11,70, né? Se ele subisse, viesse forte, aí chegasse aqui e não passasse, aqui era montagem de operação certeza. Bem, acho que é esse. O que mais? Falamos de todos os bancos, falamos de todos os índices. Vamos dar uma olhada como é que tá para quem opera aí o day trade, o mini índice. Sabesp, vamos dar uma olhadinha em Sabesp, né? Sabesp, temos posição em Sabesp. Sabesp, perto de máxima histórica, montamos uma trava de baixa, vamos até olhar, não tem muito o que falar aqui, né? O próprio gráfico está mostrando, subiu, desceu, está tentando novamente chegar aqui no ponto, já ficou um candle de dúvida aqui, pode ser até uma reversãozinha, eu espero o Sabesp de novo ali no 122, pelo menos. Dá uma olhada em alguma operação aqui, se temos alguma coisa de Sabesp. Compra de put no 129, break-even 126,63. Essa compra de put, ela foi feita abaixo desse ponto. Por quê? Porque ela é uma operação para 21/11.
E eu acredito num retorno, pelo menos até os 122 aqui. Então, foi uma operação onde você compra ela OTM, né? Compra ela fora do dinheiro e você compra, você entra com um valor mais barato na operação, né? Mas você vê que ela já está bem próxima de ficar ali ATM, depois ITM, se der certo a operação. Então, bem interessante. Uma compra de put aqui em Sabesp. Bem bacana. Vamos dar uma olhada em Embraer. Uma coisa em Embraer também, então vamos dar uma olhada no ativo. Embraer tem operação rodando aí. Embraer rompeu, né? A linha que nós esperávamos ali do 84, veio para cima com força. E está trabalhando aqui próximo do 85, 86. Embraer é um ativo, cara, é lindo, né? Como sobe. Mesmo assim, temos posição montada em Embraer. Vamos ver qual que é a posição aqui. Embraer, alta de 1,49% hoje. E a gente está aqui num Condor com strike em 83, break-even, né? De 83,79 e o outro 85,33, tá? Todas as operações para 21 do 11. Vamos aguardar para ver o andamento, como é que se sai até lá. Lembrando, gente, que quando a gente monta uma operação, a operação ela pode ir para cima, né? A Embraer pode vir aqui e romper e subir, ou ela pode depois voltar para dentro do canal, que o interesse nosso é que ela fique aqui, né? Entre o 82 e o 76, né? Esse é o objetivo, quando a gente monta uma estrutura, no caso dessa que eu montei, tá? Mas por enquanto está subindo aqui, dando calor. Vamos ver o que vai acontecer ao longo até o dia 21 do mês que vem. Tem muita água pode rolar, né? Mas tá bonito o gráfico de Embraer, subindo forte, estocástica apontando para cima, médias para cima, acima das médias, tá bacana, bem interessante o gráfico de Embraer. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha se tem mais algum ativo posicionado que eu não falei aqui. Acredito que falamos de todos. Por enquanto é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Vamos ver o que acontece aí nesses mercados. Lembrando que eu mostrei para vocês no começo balanço de todas as empresas aí entre essa semana que vem, na outra, muitos balanços. Então, ficar esperto aí para possíveis montagens de operações às vezes mais curtas, né? Ou antes do balanço, ou depois do balanço, se sair alguma notícia relevante, né? A gente consegue aí talvez montar alguma estrutura. Se eu montar, ou se eu tiver a ideia de montar alguma estrutura, ou quiser mostrar alguma estrutura para vocês, eu aviso aqui e monto para a gente fazer junto, né? Olhar o racional junto, né? Como é que funciona, como é que faz a montagem de estruturas. Beleza? Gente, acho que é isso. E deu para dar uma boa olhada aí nos mercados e nas possibilidades das operações aí para opções. O que está rolando? Um grande abraço, fiquem com Deus. William Estrela de Opções na Veia e até a próxima. Um abraço. Fui.